aqui. Compartilhar a tela com vocês aqui. Pessoal, confirme para mim, por gentileza, está aparecendo o bloco de pediatria, os 3 grandes temas? Sim. Sim? Legal, obrigado. Vamos lá, aqui é só para relembrar, né? A gente não vai voltar, porque isso a gente já falou, já quando a gente estava analisando lá a parte mais do INEP, ali realmente, dos checklists que já foram cobrados, mas vamos lembrar que a gente tem a sala de reanimação, aqueles checklists que caíram em relação à reanimação neonatal, depois a gente divide em doenças, que é onde fica ali grande parte dos temas da prova da pediatria, e o terceiro, que é a puericultura. Puericultura, pessoal, aqui, querendo ou não, a gente divide de uma forma para ficar um pouco mais claro, tá? Para vocês, para estudar, funciona melhor. No entanto, se a gente pegar algumas literaturas, fala que puericultura é a consulta que vai desde o momento que a criança nasceu até a adolescência da criança, tá? Como o INEP, ele coloca isso de forma clara para a gente, você está na atenção primária, você vai atender a paciente de 2 meses de idade na consulta de puericultura. Então, a gente pode segmentar isso e utilizar realmente a puericultura como um bloco aí dentro do nosso estudo da pediatria, tá bom? E como nós vimos, é extremamente importante, já caiu muitas estações em relação à puericultura, e aqui tem uma curiosidade. Muitas dessas estações não são relacionadas a patologias, né? Em alguns momentos ali ele pergunta para você, ou ele deixa isso no ar, essa alteração aqui é patológica ou é fisiológica? Coisa que dificilmente vai acontecer na cirurgia, dificilmente vai acontecer na clínica médica, né? Se ele te dá sinais e sintomas, é relacionado a alguma patologia. Aqui, na pediatria, não necessariamente, tá? Então, aqui é algo bem importante para a gente se atentar e tirar um pouquinho do medo de falar que é fisiológico. Na última prova, por exemplo, a gente teve uma mãe que levou a criança na consulta de puericultura e ela relatava um sinal que ela achava que poderia ser uma doença. No entanto, você como médico, com o seu conhecimento, você tinha que fazer a diferenciação se aquilo era um refluxo gastroesofágico patológico ou fisiológico, tá? E o curioso é que ele colocou fisiológico. Basicamente, a gente tinha que identificar, fazer as perguntas corretas e depois dar como diagnóstico realmente que era fisiológico, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente para vocês não imaginar que tudo é doença também. Se falou sinal e sintoma, é doença, vou ter que pensar em uma doença, vou ter que falar uma doença. Não dentro do bloco da pediatria, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento, que tem essa margem aí entre o fisiológico e o patológico na pediatria, tá? Vamos lá. Em 2011, a gente teve uma consulta de rotina. Se a gente olhar esse checklist, é realmente uma consulta do dia a dia ali do médico. Olá, tudo bem? Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Maria. Maria, fala para mim, o que está acontecendo com a sua filha? Doutora, minha filha nasceu faz 2 meses, estou trazendo ela na consulta de puericultura de forma regular. E aí você pegava ali a história clínica da paciente, fazia uma boa anamnese, fazia exame físico, plotava, identificava que estava tudo dentro da normalidade, tirava as dúvidas da paciente, tá? Então, por incrível que pareça, também cai esse tipo de estação na prova do INEP, consultas de rotina, tá? Já caiu e pode vir a cair de novo. Nesse caso aqui, a gente tem 3 parâmetros que sempre vão ser muito importantes no exame físico da pediatria, que é para avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança. Se a gente for pegar as tabelas, a gente consegue ali ficar um tempão só avaliando se a criança está se desenvolvendo bem ou não. No entanto, o INEP ele usa parâmetros objetivos, tá? Então, ele coloca para a gente peso, perímetro cefálico e o comprimento da criança. Então, esses 3 parâmetros a gente não pode vacilar, a gente tem que saber plotar, identificar se eles estão alterados ou não, tá? Então, isso realmente não pode chegar na prova sem saber isso muito bem. Fazer a correção da idade também, a criança nasceu a pré-termo, então tem que fazer a correção da idade cronológica da criança, para poder plotar e poder ter o resultado fidedigno, tá? Então, isso é muito importante. Nessa primeira estação, mesmo que era uma consulta de rotina, a criança tinha um peso um pouco elevado, então ela tinha aí um diagnóstico de uma obesidade, né?
E aí tinha que colocar isso em pauta e fazer as orientações iniciais, tá? Não era uma obesidade mórbida, uma criança absurda, não. Era simplesmente uma alteração ali que tinha que fazer as orientações, tá? Depois a gente teve aleitamento materno algumas vezes, né? Então, para vocês terem essa percepção do quão importante é aleitamento materno. Então, isso é cobrado e vai voltar a ser cobrado com toda certeza. Não sei se agora, em 2022 já, mas em algum momento vai aparecer, tá? Se a gente pensar em vacinas, vacinas também sempre muito, muito importante. Vou colocar aqui algumas orientações para vocês nesse encontro de hoje. Criptorquidia, isso daqui, pessoal, faz parte do nosso exame físico, né? Quando a gente está fazendo exame físico de uma criança, de um bebê, do sexo masculino, a gente sempre vai verificar se os testículos estão localizados, se não estão, vamos fazer o diagnóstico. O diagnóstico, não necessariamente ele vai ser ali um diagnóstico que a gente vai ter que dar uma conduta de cara, né? A gente vai passar por isso também, para a gente ver qual conduta que a gente vai dar de acordo com a idade da criança, de acordo com a alteração que essa criança tem, tá? Um outro tema extremamente corriqueiro na prova é a icterícia. Icterícia já caiu algumas vezes e a gente tem que se atentar muito a isso, tá? Então, a icterícia é realmente um tema muito, muito importante dentro da prova do INEP. Doenças exantemáticas, com certeza é um tema que pode vir a ser cobrado, no entanto, não é um tema muito quente, assim, né? A gente não deixa ele como hot topic, se a gente for pensar nessa prova prática do INEP, tá? Porque realmente caiu pouco. No entanto, pensando na pediatria, doença exantemática tem muita incidência, agora está se colocando em pauta que muitas crianças não tomaram vacinas, algumas doenças que até mesmo eram erradicadas no Brasil, elas estão voltando. Então, o INEP ele pode colocar isso em pauta, né? Então, as crianças deixaram de tomar vacina aí nesses 2, 3 últimos anos e, consequentemente, algumas doenças estão voltando a aparecer, tá? Síndrome de Down foi aquela estação de 2016 que a gente já falou bastante, que ele vai te dar uma foto. A gente discutiu bastante isso, então acho que não, a gente não precisa voltar. E vamos lá. A gente, pegando aqui o que apareceu de doença em específico, né? Criptorquidia, a escarlatina, a síndrome de Down. O resto estava tudo ali no contexto que a gente espera mesmo numa consulta de puericultura para a gente identificar a alteração e dar ali o diagnóstico e a conduta como médico, tá? A icterícia neonatal, em 2021, pessoal, deixar um adendo aqui para vocês, que também na pediatria, a gente já discutiu isso em outros blocos, mas na pediatria também ele colocou aqui 2 diagnósticos. Então, esse paciente ele tinha incompatibilidade sanguínea ABO e também do fator RH. Por isso que ele estava ali com essa icterícia neonatal, tá? Então, eu lembro que os alunos ficaram pensando, caramba, e agora, né, Cauê? O que será que é isso? Será que é ABO ou será que é RH? Sinceramente, ninguém imaginava que eles teriam colocado os dois, tá? O melhor aluno ali com mais conhecimento, ele ficou em dúvida. Ele não sabia se era um, se era outro. Dificilmente acertou, falou que eram os dois, exatamente por esse viés que a gente tinha muito forte da prova do INEP, achando que a gente tinha o único diagnóstico, fez um diagnóstico, deu a conduta, a prova está bem feita. E agora está muito claro para a gente que não, né? Então, tem aquele paciente com CA, gastrointestinal, que ele tem uma hemorroida também. Tem que colocar a hemorroida em pauta. Aqui tem uma incompatibilidade do ABO e também do fator RH. Então, isso vai ser muito importante, tá? Então, acho que de tanto falar, vocês não vão ter essa dificuldade mais, que pode vir de acontecer de dois diagnósticos numa única estação, tá bem? Vamos lá, vamos começar então. Coloquei aqui para vocês alguns pontos para a gente realmente não esquecer, para a gente se atentar bastante, tá? Hoje é mais algo para a gente relembrar. Eu acredito que vocês têm um conhecimento básico aí bom dessa parte de pediatria, vocês não vão ter muitas dificuldades, no entanto, sempre tem alguns pontos que a gente precisa se atentar mais. Vamos lá, aqui identificar, cumprimentar e perguntar o seu nome, né? Então, se não estiver escrito quem é, a mãe, ou o pai, ou a tia, ou uma pessoa do sexo feminino, sempre perguntar o grau de parentesco, tá? Então, é importante a gente começar aqui desse comecinho, né? Como que é a apresentação na pediatria em específico? Ela é diferente dos outros blocos, né? Porque você vai ter lá uma atriz, um ator que ele não é necessariamente seu paciente. O seu paciente é a criança que não está lá, que é um boneco ou simplesmente imaginatória ali, né? Você não está vendo. Então, por isso que aqui a apresentação acaba sendo um pouquinho diferente dos outros blocos, tá? Então, você vai se identificar, olá, sou o doutor, a doutora, como vai?
fala para mim, qual que é o nome da senhora? Ah, meu nome é X. Qual que é o nome do senhor? É X, tá. O que que o senhor é da criança? Ah, doutor, eu sou o pai, sou a mãe, sou o tio, sou a vizinha, tá. Então, na pediatria, isso é extremamente importante, pessoal, tá. Então, identifique o grau de parentesco. Ah, Cauê, já estava lá nas instruções do participante falando que é a mãe, que é o pai. Aí, beleza, né? Nesse caso, se tiver escrito, não necessariamente vocês vão perguntar, tá? Tem gente que gosta de perguntar só para receber um sim ali e continuar, ok? Vocês não vão perder praticamente tempo com isso. No entanto, se tiver escrito, tá? Vocês têm um respaldo para continuar, tá bem? Vamos lá. Não esquecer aqui o 2. Solicitar a caderneta da criança. Então, assim, por incrível que pareça, tem gente que ainda esquece. Então, vamos sempre colocar isso em pauta, tá bom? Isso é muito importante. Então, sempre perguntar pela caderneta da criança. Se já for entregue para você, doutor, está aqui, ó, toma. Você simplesmente pega, faz a sua avaliação ali e beleza. Se já tiver as vacinas, pode ser que tenha uma caderneta colocando as vacinas que foram dadas ou simplesmente falando que as vacinas estão todas atualizadas. Beleza, você não precisa trabalhar mais com isso. Se você pegou a caderneta da criança e não aparece nada relacionado às vacinas, vocês vão ter que fazer uma segunda pergunta, né? Vocês vão ter que verificar o cartão de vacinação. Fala para mim, a senhora trouxe o cartão de vacinação? Tá? Então, a gente pode ter, em alguns casos, separado isso, a caderneta da criança e o cartão de vacinação. Mais uma vez aí batendo para vocês não esquecerem disso, tá bem? Vamos lá, nosso tópico 3 aqui, se estiver claro que é uma consulta de puericultura, né? Que não pode faltar, tá? Algumas coisas a gente pode deixar como padrão. Tá escrito que é uma consulta de puericultura, então vocês já vão ligar aqui, eu falo, opa, isso daqui eu não posso esquecer, isso daqui eu vou fazer sempre numa consulta de puericultura, tá? Vamos lá. Quando você for fazer exame físico, isso não pode faltar. Como crescimento e desenvolvimento, a gente tem assim um número enorme de itens que poderia ser cobrados. No entanto, o mínimo do mínimo é isso, né? Eu vou fazer exame físico, vou verificar o estado geral da criança, vou colocar a criança ali na balança, vou verificar o peso, o comprimento e o perímetro cefálico. Esses 3 parâmetros são o mínimo do mínimo, tá? Então, esses aqui nunca vocês vão poder deixar de comentar na estação de puericultura, tá? Tem muitos outros que são muito importantes. No entanto, esses 3, eles são fundamentais. Esses aqui realmente não existe consulta de puericultura sem você avaliar esses 3 parâmetros, tá? Aqui, para vocês, só para elucidar, todos os prints que eu colocar hoje aqui, todos, sem exceção, todos foram tirados da prova do Enem, tá? Como é corriqueiro que a gente costuma fazer. Então, vamos lá. Descrição do caso. A mãe leva sua filha de 4 meses e 14 dias para consulta eletiva de puericultura. Aqui não tem dúvida, né? Você está frente a uma puericultura inquestionável, tá? Então, o INEP, ele segmenta, né? Essa consulta da pediatria, ele coloca para a gente que é de puericultura, isso nos ajuda bastante. Então, vamos trabalhar em cima das regras. Se o INEP utiliza isso, facilita para a gente só precisa identificar e trabalhar em cima disso, tá bem? Pensando em consulta de puericultura, vai ser sempre na atenção primária, tá? Você pode atender uma criança com alguma alteração ali leve, e ele pode colocar uma atenção secundária, terciária, se de repente por trás tem alguma coisa mais grave, tá? Mas sempre quando ele deixar a puericultura aqui, vai ser o local de atuação, realmente a atenção primária, e aí a gente trabalha as tarefas, como a gente vem sempre colocando para vocês. Vamos lá, aqui, olha que interessante isso daqui, é bom para vocês terem esse parâmetro, porque já aconteceu lá em 2017. Em 2017, eu já comentei com vocês também, mas vale eu acho comentar de novo, porque se voltar a acontecer, eu tenho certeza que muitos vão se assustar. Você não tinha que fazer anamnese, você já pulava direto para o exame físico. Então, você fala, olá, tudo bem, eu sou médico, qual o nome da senhora? Fala para mim o que está acontecendo com a sua filha, é uma consulta de puericultura, uma consulta de rotina, isso não valia de nada, tá? O que valia ali era você já começar o exame físico, você se deparava com uma balança que era uma balança daquelas bem antigas, que a gente mesmo tem que colocar a tara, né? Então, você coloca, antes de colocar a criança, você tem que, tem esse termo, tá? Você tem que tarar a balança, então você vai lá, posiciona, tara a balança, depois só disso você faz o peso da criança. Então, você tinha que falar o passo a passo até mesmo disso, né? Não era uma balança digital, tá? Então, o INEP, às vezes, ele cobra isso. Algo que é muito simples, no entanto, para quem nunca viu uma balança dessas das antigas,
poderia, e teve muita gente que se confundiu, tá? Então, tomem esse cuidado. Depois se fazia ali dessa criança, você então verificava o peso, depois você faria a medição dessa criança, verificava o comprimento dessa criança em centímetros e depois o perímetro cefálico, tá? Então ele pode vir a cobrar essas técnicas, né? Como que eu faço o perímetro cefálico? Então tem que saber exatamente onde a gente vai fazer a medição do perímetro cefálico, tá? Então isso é algo que pode vir a ser cobrado lá em 2017, ele partiu disso. E aí, você fazia esse exame físico mínimo, ele te dava as informações em relação a isso, e aí ele te dava os gráficos para você plotar, né? Para você colocar as informações no gráfico e identificar se estava alterado ou não. E desde então isso vem acontecendo, pessoal. Desde 2017, isso vem despencando na prova do INEP, tá? Ele te dá os gráficos, você plota nos gráficos e aí identifica se a criança tem alguma alteração ou não, tá? Então, a gente tem que saber trabalhar com gráfico. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu lembro que o pessoal que se preparava para a primeira fase tinha muita dificuldade. O pessoal se deparava com uma questão de múltipla escolha de gráfico, por mais simples que ela fosse, o pessoal já travava ali e não conseguia avançar muito, tá? Então, o gráfico ele é excelente, as informações estão todas lá, basta você analisar, tá? Então, aqui não é diferente. Você vai fazer exame físico, vai coletar as informações e vai colocar a informação no gráfico e vai fazer análise. Realmente é um ponto aí meio que dado para a gente, tá? A gente não pode vacilar nisso. Aqui na ficha do paciente você já tinha, então, peso, comprimento, perímetro cefálico e temperatura. A sensação aqui, se eu não me engano, é de 2021, tá? Então, aqui já tinha dado isso para vocês, para trabalhar em cima disso. E aqui, então, você já tinha essas informações, peso, comprimento e perímetro cefálico. Basicamente, você ia, então, pegar e ia plotar, né? Ia colocar as informações aqui no gráfico que foi dado, tá? Então, isso é algo que mudou um pouquinho, né? Então, agora a gente tem ali uma observação no nosso próprio impresso. Então, tá lá. Então, dirija-se à câmera, a partir da análise do gráfico, verbalize de forma clara, olhando para a câmera, o seguinte dado da paciente Alicia, né? Então, vocês vão pegar isso aqui, vão dirigir a câmera, vão olhar para a câmera e vão falar com vontade, porque esse ponto aqui está garantido, tá? Então, assim, se tem algo que você sabe que vai estar pontuando ali, é esses daqui que ele coloca uma observação. Tá? Então, ele colocou essa observação, você fala com o máximo de vontade, porque você está ganhando ponto com isso, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então, aqui ele deixa assim, atenção, esse impresso será descartado descartado ao final da aplicação, só será pontuado o que for verbalizado para a câmera. Provavelmente, eu não sei, tá? Não me lembro agora de ter perguntado para alguém, provavelmente tinha uma folhinha lá e você podia escrever nela, podia fazer um xizinho, podia identificar ali onde estava a alteração. E aí você depois essa folha era descartada, tá? Então, mais fácil ainda, né? A gente olhava ali e identificava. Aqui, nesse ano, ele foi bem bacana com a gente, porque ele já deu aqui os parâmetros. A gente tinha aqui o perímetro cefálico acima do esperado maior do que mais 2 no score Z, o adequado menor igual a mais 2 e maior igual a menos 2. Então, ele deixou muito claro aqui para a gente, né? Estava muito, muito claro o que ele queria aqui de resultado e também para a gente plotar e identificar se estava alterado ou não. Não tinha dúvida quanto a isso, bom? Nesse tipo de estação, pessoal, simplesmente é ficar tranquilo, né? Você tem a informação, você tem um gráfico, você coloca no gráfico e faz a sua análise, tá? Então, aqui, basta vocês ficarem calmos, né? Fica calmo lá, que eu sei que no dia da prova não é fácil ficar calmo, no entanto, é algo que vocês já estão se preparando. Isso daqui, a chance de cair é muito, muito grande, né? Então, realmente, vocês não podem deixar isso de lado nos estudos de vocês, tá? Ele colocou aqui o valor esperado, então isso facilita muito nossa vida, não precisa decorar nada. Aqui a gente tem de perímetro cefálico, tem de comprimento e também do peso. Aqui do peso muda um pouquinho, né, mas da mesma forma ele deixou aqui para a gente os valores esperados, na normalidade ou fora da normalidade, tá? Mas também bem tranquilo para a gente fazer análise. Antes da gente passar para o item 4, alguém tem alguma dúvida nesses gráficos, pessoal? Fala, pô, Cauê, isso aqui é fácil, mas na hora que eu vou fazer nunca dá certo, é difícil para mim. Alguém tem alguma dificuldade com isso? Não? Então tá bom. A gente vai fazer um exercício. Alguém falou? Desculpa. Não? Talvez A gente vai fazer... dificuldade um pouquinho na idade corrigida, prematura um pouquinho.
Legal, vamos chegar lá, vamos fazer esse cálculo para a gente, depois, a gente corrige a idade e depois plota, tá bom? Realmente, é um ponto mais difícil, é um ponto que realmente exige uma atenção diferenciada nossa. A gente vai chegar lá, tá bem? Vamos lá. Aqui, o ponto 4, exame físico na criança. Então, a gente sempre vai verificar o estado geral. Atente-se para não falar ectoscopia, né? Eu sempre deixo esse desafio para todos. Se alguém achar escrito ectoscopia na prova do INEP, me mandem que eu mando aí o que vocês quiserem, porque não existe, né? O INEP ele nunca escreve ectoscopia. Então, tomem muito cuidado com isso, porque não existe ectoscopia para o INEP, tá bom? Ele quer que você fala de forma objetiva, né? O que essa criança tem? Estado geral, vou verificar se ela está hidratada, corada, cianótica, ictérica, se ela tem febre, não tem, se ela está eupneica, se ela não está, se ela tem linfonodomegalia, se não tem, tá? Então, assim, evitem ao máximo de usar esse termo ectoscopia. Não sei quem começou a utilizar isso há 2 anos atrás, que todo mundo agora usa, mas o INEP não usa, né? Então, a gente vai fazer a prova do INEP. Vamos usar a linguagem do INEP, tá bom? Então, esquece a ectoscopia. Você tem que falar o que você quer. E isso daqui seria bem interessante, tá? Aqui, a gente está indo mais aprofundado, né? Tem o esqueleto do André, abordagem clínica, em 99% dos casos é suficiente. Aqui a gente está aprofundando um pouquinho mais, a gente está refinando aqui, porque vocês já estão aí um período mais longo do curso, a gente consegue refinar alguns pontos, tá? Então, na pediatria, se vocês conseguirem colocar isso em pauta, seria bem interessante. Numa consulta de clínica médica, que o paciente fala que está com dor na barriga, não necessariamente eu vou verificar os linfonodos. No entanto, uma criança com febre, é interessante verificar sempre se ele tem linfonodomegalia ou não, tá bom? Então, linfonodos aí na criança, por exemplo, é algo bem, bem importante. Se a gente pegar, por exemplo, lembra que eu coloquei para vocês? A criança apresenta uma linfonodomegalia epitroclear. Se tiver epitroclear, você já tem um diagnóstico, né? Pelo menos para a prova do INEP, tá bom? Então, tem alguns termos que são basicamente patognomônicos, e para o INEP, se ele colocar uma linfonodomegalia epitroclear, provavelmente ele vai estar falando específico de uma doença, tá? Então, vamos se atentar a isso, vamos sempre tentar solicitar aqui esses parâmetros que vai ajudar muito vocês, tá bem? Vamos lá. Em relação ao exame físico, na criança vale muito a pena, mesmo que não tenha uma queixa específica, tá? De solicitar horoscopia e também otoscopia. Então, isso aqui, para a criança, eu acho que vale muito, muito a pena lá no exame físico de vocês. É algo que não é corriqueiro da gente fazer sempre na clínica médica, mesmo na medicina de família e comunidade, pensando numa estação de clínica lá dentro. A gente não costuma verificar isso, a não ser que o paciente fale, doutor, estou com uma dor no ouvido. Opa, aí você vai lá e vai fazer a otoscopia. Se o paciente não relata, a gente acaba não fazendo. Na pediatria, é interessante colocar isso em pauta, tá? Porque o paciente não fala, o paciente não tem muitos sinais e sintomas. A mãe fala que está com febre e não está se alimentando bem. Tudo muito inespecífico. Então, você vai lá, faz uma otoscopia, você vê que o paciente tem uma membrana abaulada, esbranquiçada, com febre de 39 graus, você faz um diagnóstico e continua a sua estação, tá bom? Às vezes você deixa de pedir uma otoscopia e você fica patinando na estação, pedindo um monte de coisa, perguntando como que foi o pré-natal, como que foi um monte de coisa, e você deixou passar ali uma otoscopia que já iria te dar ali o diagnóstico, tá bom? Eu não estou falando para vocês saírem pulando etapas, tem que fazer anamnese, fato, né? Só digo para vocês, estou patinando, começo a perguntar coisas que já era para ter perguntado, ou coisas a mais que não necessariamente teria que ter sido perguntada, tá? Aproveita cada um dos blocos, pessoal. Anamnese, faz as perguntas pertinentes que tem que fazer. No exame físico, abre o exame físico. Poxa, pedi o estado geral, verifiquei se ela estava eupneica, ictérica, nictérica, hidratada, tá tudo bonitinho, mas mesmo assim essa criança ela tem febre, 39 graus. Abre o exame físico de vocês. Simples, né? Eu vou verificar linfonodo, vou verificar otoscopia, vou verificar horoscopia. Abre o máximo que vocês puderem, tá bom? Vou fazer avaliação de aparelhos, vou fazer só respiratório e abdominal. Poxa, a criança tem febre, abdominal e respiratório está normal. Tá bom, então vou abrir para os outros sistemas também, tá? Na hora que ele te dá um cartão que é relevante em relação a algum sistema ali que está alterado, beleza. Vocês simplesmente destravaram algum ponto importante, tá? Mas vão trabalhando isso. Vocês têm bastante informações para poder trabalhar isso. E na pediatria é o tipo de estação que dá para trabalhar bem isso. A gente abre
para conseguir obter mais informações, tá? Em relação ao exame dos aparelhos, vamos lá. Se tiver foco, você vai no foco. Ah, doutor, estou com dor abdominal. Tá, então seu foco é no abdômen, simples assim. Ah, posso fazer avaliação respiratória, posso fazer avaliação cardíaca num paciente que tem só dor abdominal? Pode. Tá errado? Não tá. Mas se tem foco, você vai no foco, tá? Pode abrir os outros, mas realmente ali você vai focar na queixa do paciente. Ainda mais na pediatria, que os sinais e sintomas são todos muito inespecíficos. Se tiver algum sinal específico ali, você vai focar naquilo que muito provavelmente ele vai te dar informações que vão ser relevantes para você continuar a sua estação, tá? Na pediatria, respiratório, abdominal, cardíaco, extremidades. Eu vejo que as pessoas não têm muita dificuldade com isso. Eu não coloquei extremidades aqui, mas a gente discute bastante isso. Eu vejo que vocês sempre pedem esses 4. Neurológico, tem que pedir sempre? Não, realmente, não faz parte de sempre solicitar. No entanto, você está atendendo uma criança com 2 meses de idade com febre, você vai verificar o neurológico, né? Então, a criança, é o que eu falo, a gente tem que abrir mais porque a gente não tem muitas informações, tá? Genitália. Genitália é algo também que eu vejo vocês praticamente não avaliando, tá? Então, esquece de avaliar a genitália. E se for o sexo masculino, realmente é importante verificar os testículos do menino, tá? Criptorquidia é algo aí bastante corriqueiro. E o examinador gosta de colocar para a gente essas alterações que têm diferentes condutas, né? Então, criptorquidia já caiu e pode vir a ser cobrado novamente, tá bom? E é uma coisa que foge um pouquinho aí. Normalmente, como a gente está vendo, os aparelhos eles vêm junto. Ele entrega um impresso que já vem os aparelhos. Então, você pede respiratório, abdominal, cardíaco, neurológico, ele te entrega. E aí vem a genitália. Você não pediu, mas está junto lá. Provavelmente você deixou esse ponto na mesa. Você não pediu, ele veio, você perdeu esse ponto. No entanto, você consegue identificar ali que a criança tem alguma alteração. Então, você perdeu, mas você consegue depois direcionar a sua estação. E se ele fizer separado, se ele fizer um impresso só para avaliação da genitália da criança? Aí você não pediu, você não recebe o impresso, você vai ficar patinando novamente na sua estação, tá? O INEP, normalmente, ele é bonzinho quanto a isso, né? Ele não segmenta tantos impressos. Ele podia segmentar mais. Ele podia fazer um impresso só de avaliação abdominal, só de avaliação neurológica, só de avaliação da genitália. No entanto, não. No geral, ele coloca tudo junto. Às vezes, é extremamente bonzinho. Ele coloca até o estado geral, ali com sinais vitais, mais a avaliação dos aparelhos. Então, isso ajuda a gente, né? Então, ajuda para quem também sabe trabalhar com essa regra. Lembra, né? Isso daí a gente comentou até na semana passada e vem comentando já há bastante tempo. Quando eu pego o impresso, antes de olhar para o impresso, eu vou falar tudo que eu posso ali. Porque se eu pego um impresso de avaliação da genitália e eu não solicitei a avaliação da genitália, acabou. O examinador não vai te devolver esse ponto. Esse ponto aí você deixou na mesa, um ponto simples, tá bom? Então, atente-se a isso, pessoal. No nervosismo lá, querendo ou não, alguém te dá alguma coisa. Você fala, nossa, muito obrigado, está aqui, né? Eu quero essa informação, com toda certeza. No entanto, muitas vezes ali você pega essa informação e fica sem seu ponto, tá bom? Então, atente-se muito a isso. Vamos lá, nosso item 5. Aqui também extremamente importante dentro da pediatria, tá? Trabalhando em cima das regras do jogo, né? Se eu solicitar, se o paciente tem febre, ou outro sinal, tem dor de cabeça, uma criança com 4 anos de idade, vou solicitar exames complementares porque eu estou na atenção secundária, estou na atenção terciária, por exemplo. Vou pedir no mínimo, hemograma, exame de urina e exame parasitológico de fezes, tá bom? Isso daqui, no seu dia a dia, não necessariamente é correto, mas para a prova, isso aqui não vai ser considerado uma iatrogenia, tá? Você está exercendo, você está fazendo um excesso de intervenção médica, porque você está pedindo hemograma, urina e parasitose de fezes? Para a prova, pessoal, não, tá? A não ser que a mãe chega assim, doutora, eu preciso de exames, doutora. Meu filho já tem 1 ano de idade, doutora, eu trago ele aqui na UBS todo mês e nunca pediram exame para meu filho, doutora. Precisa pedir exame para ele, doutora. Tá? Se a mãe vir com essa fala, aí você vai se questionar. Opa, eu vou pedir ou não? Tem necessidade ou não? Aí ele pode estar trabalhando com a prevenção quaternária, tá? No entanto, uma criança com uma febre, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você pedir esses exames nunca vai ser considerado aí um excesso de intervenção médica, tá? Então, peça esses exames que a criança tem lá, que nem nós tínhamos lá uma estação, uma síndrome de Loeffler. Criança com febre, com tosse,
e aí você verificava hemograma, verificava raio-x era difícil, raio-x de tórax era difícil, de abdômen era difícil, o hemograma tinha uma eosinofilia, uma leucocitose mais uma eosinofilia, mesmo assim ficava meio em aberto. Se vocês já tivessem isso em mente, né, poxa, eu vou pedir um bloco, vou pedir hemograma, urina e exame paracelular de fezes. Já iam receber lá o paracelular de fezes, a criança com ascaridíase e giardíase. Poxa, isso aqui já abre meus olhos. Pode ter mais algum outro diagnóstico além da parasitose intestinal? Como a gente viu, o INEP está colocando isso em pauta. Pode ter. No entanto, você fez um já e vai trabalhar em cima dele, tá bom? Então, peça em bloco na pediatria, que faz bastante sentido esses exames, tá? Vai ajudar vocês na prova. Vamos lá, vamos fazer então a correção aqui no prematuro. Aqui, pessoal, tem diferentes formas de calcular, tá? Se vocês tiverem algo mais fácil, algo que para vocês fique mais simples, não precisa mudar, tá? Mas, caso vocês tenham dificuldade, vamos seguir juntos aqui. Vamos lá, o que nós temos aqui, ó? Estação de 2021 da prova do INEP. Isso aqui fica muito claro para a gente, tá? Então, é uma criança e aqui ele coloca a idade gestacional, dados perinatais. Se ele colocou dados perinatais, é porque isso é relevante, né? Especialmente se tiver uma alteração. Idade gestacional, 34 semanas e 1 dia, ou seja, essa criança nasceu prematura. Depois a gente vai ver a classificação de prematuridade. APGAR no primeiro minuto 5 e no quinto minuto 8. Beleza. Você tem ali peso, comprimento e perímetro cefálico. Os 3 parâmetros que a gente sempre vai utilizar, que o INEP adora, né? Tipo sanguíneo da mãe e o tipo sanguíneo da criança. Isso daqui vai nos ajudar a pensar numa incompatibilidade, RH e ABO. Tá? Então, ele deu aqui ABO e deu aqui que tem A positivo, o RH, e o CUMBIS direto negativo. Tá? Na triagem neonatal, ele deu aqui essa informação para a gente, então isso aqui é excelente, né? Ficou mais fácil que a gente consegue descartar. Auditiva normal, reflexo vermelho normal, coraçãozinho normal e teste do pezinho normal. Então, perfeito. A gente precisa se preocupar quanto a isso. Então, aqui, o que a gente tinha que se atentar? Não podia deixar isso aqui passar. Muita gente, né? 50% pelo menos, teve dificuldade com essa estação, porque não lembrava de fazer o cálculo, e aí plotou errado, deixou o ponto escapar, tá? Então, se ele colocar dados perinatais tiver alteração, você já, opa, vou trabalhar com isso aqui. Isso aqui não pode passar ileso. Vocês têm que se atentar a isso, tá? Cálculo de correção do prematuro, vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a idade cronológica menos as semanas que faltaram para completar 40 semanas, tá? Então, essa criança aqui, ela nasceu com 34 semanas e 1 dia. Se a gente for pegar, faltou aí, para chegar às 40 semanas, faltou 5 semanas e 6 dias. Né? Isso é uma forma de a gente ver, mas vocês vão ver que tem uma forma mais fácil. Só para vocês lembrarem que a gente tem isso, a gente tem idade cronológica e a gente tem que identificar aí quanto que faltou para completar até 40 semanas, tá? Eu vou colocar esses slides para vocês e já mando para vocês depois, não precisam ficar anotando não, tá bom? Pode ficar tranquilos. Cálculo da correção do prematuro, vamos lá, vamos fazer então essa correção da idade. Essa criança, pessoal, ela nasceu então com 34 semanas e 1 dia, ou seja, falta aí para completar 40 semanas, 5 semanas e 6 dias, tá? Então, eu acho que isso é tranquilo. Então, a gente vai colocar isso daqui em pauta, ó. Deixa eu só... Isso, aqui. Então, primeira coisa, a gente faz esse cálculo, né? Quando que ela nasceu e quanto que faltou para completar as 40 semanas, tá? Então, isso ficou claro, faltou 5 semanas e 6 dias para completar, então, as 40 semanas. Esse é o nosso primeiro passo, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aí uma criança com 3 meses e 11 dias, isso foi dado para a gente, teve uma informação que foi dado, a gente tem essa informação. O ideal, como o gráfico, ele vai trabalhar em cima de semanas, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse gráfico foi dado pelo INEP. Se a gente olhar aqui, os parâmetros, vai ter lá peso, vai ter semanas, tá? Então, ele vai dar peso, perímetro cefálico e comprimento e semanas. Nunca vai colocar meses, tá? Então, a gente tem que passar. A nossa segundo passo, nossa segunda tarefa aqui é pegar meses e passar para semanas.
tá? Nesse caso, não necessariamente isso é sempre correto, mas a gente pode considerar aí que 3 meses, que cada mês tem 4 semanas, então a gente multiplica, né? 3 vezes 4, 12 semanas, mais 11 dias, então 12 semanas mais uma semana, e a gente tira 4 dias, tá? Então a gente pega 11 menos 7, que é uma semana, sobra 4. Então a gente acrescenta isso, dá 12, mais uma, 13 semanas, e os 4 dias que sobraram, tá bem? Então, aqui é só a gente fazer essa correção. A gente pega de meses e joga para semanas. Isso realmente vai ser importante, tá? Então, nosso segundo passo é esse. Pega de meses e coloca em semanas. Então, a gente tem lá que o ideal é a criança nascer com 40 semanas, de acordo com o cálculo, mais 13 semanas e 4 dias. Então, essa criança, teoricamente, ela estaria aí com 53 semanas e 4 dias, tá? Então, isso seria aqui o que a gente esperaria. No entanto, a gente sabe que tem que fazer a correção. A gente vai corrigir em cima disso, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse passo número 2? Passo 2, então, ele sempre vai dar meses e dias para a gente vai fazer a conversão para semanas. Simples assim, tá? No final aqui, o que a gente fez? A gente pegou lá as 13 semanas e 4 dias e somou com 40 semanas para a gente poder ter o total, que é 43 semanas e 4 dias. Como a gente vai ter que fazer a correção, a gente vai fazer a correção em cima desse dado aqui que a gente calculou, tá? Então, primeiro, a gente calculou quanto que faltou para chegar a 40 semanas, temos o nosso passo número 1. Nosso passo número 2, a gente passou para semanas. Passo 3 agora é fazer a subtração. Você tem aqui o valor que foi calculado no passo 2, menos o valor que foi calculado no passo 1. E aí a gente chega na idade corrigida da criança, 47 semanas e 5 dias. Então, 3 passos, pessoal, bem tranquilo, tá? Vocês têm alguma dificuldade em relação a isso? Vamos lá. Aqui é bem importante, tá bom? É simples, mas realmente às vezes dá uma bugada aí. Tranquilo? No passo Então, 2, essas 40 semanas é o que mesmo? Porque no vamos passo lá. 2, converter A gente para semanas, né? Isso. Ele vai te dar a idade da criança, né? Vamos supor, 3 meses e 11 dias, que era a idade dessa criança, tá? Então, a mãe chega e fala para mim, mãe, quanto tempo faz que a criança, qual a idade da criança, doutora? A idade dele é 3 meses e 11 dias. Então, isso é o momento que a criança nasceu até o momento da consulta, tá? E aí você pega esse valor e passa para semanas. Só isso, Beleza. tá bom? Aí a gente, então, tem o passo número 2 menos o passo número 1. Então, a gente vai pegar a idade da criança, sem correção, é 53 semanas e 4 dias, menos a correção. Lembra que a gente corrigiu, a gente pegou exatamente quantas semanas que a mulher teve o parto, né? Que a criança nasceu com 34 semanas e 1 dia, fez lá até 40 semanas e chegou a 5 semanas e 6 dias que ficou faltando, né? Então, aqui menos, então você pega a idade da criança atual menos o que faltou para chegar a 40 semanas, tá? Então, é isso. E aí a gente chega no resultado, nosso passo 3, a gente chega na idade corrigida, que seria, então, 47 semanas e 5 dias, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Eu acho que o que confunde, às vezes, mais é fazer essa conversão, né? Você pegar em meses para semanas e trabalhar só com semanas. Realmente, é importante vocês terem esse parâmetro de semanas, porque é as semanas que vão estar no gráfico, tá? Que nem eu coloquei para vocês aqui, ele sempre vai colocar para a gente em semanas e não em meses, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui a correção da criança. 47 semanas e 5 dias. Se eu colocar 53 semanas, vocês concordam comigo que pode ter uma alteração significativa no gráfico. Então, você pode estar dando um diagnóstico errado. Por isso, tem que fazer essa correção. Aqui, esse gráfico aqui já é um gráfico de criança já é criança que nasceu pré-termo, tá? Então, é um gráfico em específico que o INEP deu para a gente. Então, esse daqui já tinha lá para vocês.
vocês basicamente só faziam um cálculo e plotavam no gráfico, tá? Então, aqui a gente plotou 47 semanas e pouquinho, praticamente 48, e lá o peso da criança, os 3,5 kg, tá? Então, a gente identificou aqui que ficou abaixo do percentil de -3, ou seja, essa criança, ela apresenta baixo peso, tá? Em relação aqui plotar nos gráficos, é basicamente o que a gente fazia lá no nosso primeiro exemplo. Mesma coisa. A única diferença aqui é que a gente fez a correção da idade, tá? Em relação ao outro gráfico que foi dado, foi exatamente esse. Gráfico de perímetro cefálico e gráfico de comprimento. A gente veio aqui embaixo e colocou as semanas, subimos aqui uma linha com as semanas e vamos trabalhar em cima dos parâmetros que foi dado. Ele deu aqui um perímetro cefálico para a gente, se eu não me engano, de 38,5. Não, era 38 mesmo. Então, você vem aqui e chega aqui até a interseção. Chegou na interseção, você está com um percentil de 0, ou seja, perímetro cefálico dentro da normalidade, tá? E o comprimento, mesma coisa, a gente faz aqui semanas pelo comprimento que foi dado, 58, você chega aqui no percentil próximo de 0, também dentro da normalidade, tá? E aí ficava a pergunta nessa estação: qual que é a classificação dessa criança e em relação ao crescimento e desenvolvimento, está normal ou não está, tá? A resposta é que essa criança, ela é uma criança prematura tardia, devido à idade gestacional que ela nasceu, 34 semanas e 1 dia, e essa criança é uma criança que apresenta um baixo peso, tá? Então, lá na nossa PEP, nosso padrão esperado de procedimento, estava exatamente isso. Identificou que é uma criança prematura tardia e identificou que a criança apresenta baixo peso, tá? Então, sinceramente, isso daqui é meio que o limite para o examinador ali trabalhar com a gente, essa dificuldade, tá? Se ele quiser ser bonzinho, ele dá uma criança a termo, a gente pega os dados e plota no gráfico. Se ele quiser dificultar, ele coloca algum obstáculo no seu exame físico, como ele colocou lá, que você tinha que fazer a tara da balança, tinha que corrigir como que você ia fazer o perímetro cefálico, a técnica, ou simplesmente ele te dá esse dado de mão beijada para você colocar no gráfico e simplesmente fazer sua análise, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Não tem muito que ele colocar de dificuldade quanto a isso, não, tá? É só importante que vocês consigam fazer essa correção aí para ter a idade fidedigna dessa criança para poder plotar o dado certo no gráfico, tá bem? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Isso aqui é importante. Não é extremamente difícil, mas é bem importante, né? Você pode deixar aqui 5 pontos aí na mesa por errar isso, tá? Daí para mais. Tranquilo? Essa garrafa sempre dá problema. Vamos lá. Um outro ponto, então. Ó, eu vou deixar depois para vocês, tá bom? Vou deixar esse documento em PDF. Se vocês tiverem dificuldade, vocês olham lá e aí depois vocês podem me falar também. Mas, se a gente puder resolver agora, seria melhor, né? Nosso ponto 7 aqui, em relação à classificação da prematuridade. Isso aqui foi o que foi cobrado. Você tinha que classificar a prematuridade. Lembra que a gente tinha aqui uma criança de 34 semanas e 1 dia, tá? Então, a gente tem aqui pré-termo extremo, com menos de 28 semanas, muito pré-termo, de 28 a menos de 32 semanas, pré-termo moderado, de 32 a menos do que 37 semanas, e pré-termo tardio, que era o caso aqui do INEP, de 34 a menos do que 37. Lembrando que a partir de 37, essa criança é a termo, aí está dentro da normalidade, tá bem? Vamos lá. Aqui, vou colocar algumas informações para vocês, pessoal, só para a gente não confundir, né? No nosso dia a dia ali estudando, a gente acaba podendo ter ali algumas confusões. As vacinas, é muito importante a gente usar o PNI como parâmetro para os nossos estudos, tá bom? Eu até falei no início, a gente não vai usar o SBIM, né? A Sociedade Brasileira de Imunologia, como parâmetro das vacinas, tá bom? Especialmente para o pessoal que nasceu em outro país,
acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade quanto a isso. E, querendo ou não, né, todos nós estamos fora do Brasil, a gente acaba perdendo aí algumas informações que a gente só consegue recuperar quando a gente está de volta por aqui. Então, o PNI é o parâmetro que a gente vai usar como parâmetro para o INEP, tá? Foi isso que está sendo utilizado. O PNI, se vocês olharem aqui, ó, ele está aqui no gov.br, tá? Então, ele é vinculado ao Ministério da Saúde, vinculado ao governo brasileiro, bastante fidedigno para a gente, tá? Então, o PDF que eu vou mandar para vocês, esse link ele vai ser clicável, tá? Então, só vocês clicarem aqui nas criancinhas, que aí vai entrar para vocês lá o documento. No caso aqui, do PNI é o site, tá? Então, é só vocês clicarem ali na criança que entra para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Em relação aqui a alguns temas que eu acho que é bem interessante para vocês, intolerância à lactose. Tem um material aqui da Universidade Federal de Minas Gerais que é bem interessante. São umas cartilhas bem simples, letras garrafais, 4, 5, 10 páginas, tá? Bem tranquilo, que eu acho que seria bem interessante para vocês darem uma lida. Pô, vou ler ali 15 minutinhos antes de dormir. Vocês conseguem ler uma cartilha dessa, tá? Ó, como vocês podem ver, no total tem 5 páginas falando de um tema em específico, tá? É bem, assim, não é feito necessariamente para médicos, vocês vão ver que são temas bem abertos. No entanto, para a gente ler, para a gente saber um pouquinho mais, para poder se situar, eu acho que é bem interessante, tá? Então, essas cartilhas da Federal de Minas Gerais são bem interessantes, elas são bem fidedignas também, elas acabam seguindo aí o Ministério da Saúde, tá? Então, vou deixar aqui para vocês também como um item clicável aqui, tá? Um outro tema que é muito, muito importante na pediatria é a diarreia aguda. É algo que não vem sendo cobrado na prova do INEP, mas é um tema aí muito importante dentro da pediatria que pode vir a ser cobrado na consulta de puericultura, né? A mãe fala, doutor, não sei o que está acontecendo, doutor, essa menina está bem, ela está crescendo, eu trago ela na consulta, está tudo bem, mas de vez em quando ela tem umas diarreias, doutor. Eu não sei se isso é normal, doutor. O que o senhor acha? Aí você vai, tira as informações, faz ali uma boa anamnese e identifica, né? Se aquela diarreia é fisiológica, se de repente a mãe está tendo, vamos supor, a mãe está em aleitamento materno exclusivo, a criança tem 4 meses de idade. Aí a mãe tem uma alimentação toda desregulada, toma Coca-Cola, come chocolate, come um monte de besteira, e aí a criança apresenta diarreia. Pode ser uma coisa bem simples, né? Simplesmente você identificar o que a mãe está o que ela ingere de alimentos, e isso está refletindo em diarreia para a criança, tá? Você fala assim, pô, Cauê, mas não é possível que o INEP vai cobrar uma coisa tão simples assim. Cobra, né? Como a gente viu, parte das estações que estão escritas lá, puericultura, grande parte delas são temas de alterações fisiológicas, tá? E a diarreia, daria para fazer uma estação bem bonita, colocando isso em pauta, né? Uma diarreia numa criança que é simplesmente devido a uma má alimentação da mãe ou algum outro fator aí que possa causar uma diarreia. A mãe, a mãe, o pai, tá bom? Não tô, enfim, tá dando algum alimento que não é adequado para a criança, tá? E a criança tendo uma diarreia devido a isso. Pensando nas diarreias agudas, pensar diarreia viral, fazer o diagnóstico diferencial entre uma diarreia viral, uma diarreia bacteriana, seria interessante. No entanto, normalmente os exames complementares já nos dão essas informações. Na prova do INEP, os exames complementares eles são relativamente fáceis, né? A gente pede, se fizer parte da estação, eles te entregam, você faz ali uma boa análise e aí você continua a sua estação, tá? Então, é um tema que tá para cair, pessoal, de verdade. Tem uma incidência muito grande no dia a dia. Se pegar aí um ambulatório, um pronto atendimento de pediatria, especialmente no verão, diarreia, toda hora tá chegando paciente com diarreia. Colitíase na infância e adolescência, abordagem diagnóstico e tratamento. Eu coloquei esse tema aqui para vocês, por quê? Porque já caiu, por exemplo, lá
na última prova, dentro do bloco de pediatria, né, dentro da nossa estação de pediatria, caiu um apendicite. Se caiu apendicite, pode cair uma colelitíase também. E aí muitos podem ficar ali meio que assustados. Falar, caramba, mas como assim, né? Essa criança tem uma colelitíase, mas colelitíase não é doença de adulto? Não necessariamente, né? Então, é interessante a gente se atentar a isso também, tá? Então, aqui tem um outro documento para vocês também, que é da Federal de Minas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui não tá abrindo aqui. Mas depois eu vou deixar para vocês, vai ficar clicável também, tá? Lá da Federal de Minas, um documento também de 5, 6 páginas, falando sobre colelitíase na infância, bem legal, bem uma lida, porque é uma estação que pode vir a ser cobrada, que também tem uma incidência aí relativamente, não extremamente importante, mas tem uma incidência, é uma doença aí que não, a gente não pode falar que é uma incidência rara, tá bom? Então, a colelitíase aí realmente é importante. No adulto, na criança, também está ganhando força. Em relação ao aleitamento materno, vamos lá. Como eu falei para vocês, já teve um monte de estações que cobrou isso. Às vezes cobra de forma direta, a mãe fala, doutor, fala para mim, doutor, não sei o que está acontecendo, doutor, a criança não ganha peso, eu trouxe ela já 3 vezes aqui, doutor, faço todo o esforço possível e meu filho não ganha peso. E aí você vai perguntar, opa, peraí, o que está acontecendo? Será que ela não está amamentando? Será que a alimentação está influenciando? Será que a criança tem alguma doença? E aí a gente faz a nossa amnésia em cima disso, né? A gente busca informações e aí a mãe, de repente, ela fala, doutor, eu só estou dando só peito só para ela, só, doutor. A única coisa que eu dou realmente é o leite materno. No entanto, doutor, minha mama dói demais, doutor. Fica doendo muito, eu vejo que ela pega um pouquinho, já muda, fica um pouquinho na mama da direita, passa 2 minutos, já quer a mama da esquerda, aí começa a chorar. A paciente, ela vai te dar alguma informação, ela vai fazer alguma queixa, você vai falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí, provavelmente a técnica está errada, tá? E aí você vai em cima disso, né? Então, isso é muito, muito corriqueiro na atenção primária, as mães tendo dificuldades, principalmente a mãe ali de primeira viagem, e aí você tem que fazer essa orientação, tá? Então, atente-se a isso, fazer orientações em relação ao aleitamento materno é extremamente importante. Se a gente pegar a cartilha da criança, isso daí fica muito claro, é muito tranquilo para a gente fazer essas orientações, tá bom? Então, atente-se a isso, que é um tema muito, muito importante, pode vir a ser cobrado novamente na prova do INEP. E como eu falei para vocês, pode vir a ser cobrado simplesmente como parte da anamnese, né, que você vai fazer a pergunta, se é uma criança de 2 meses de idade, você tem que saber o que ela come. E aí a mãe fala que está só com aleitamento materno e você vai perguntar um pouquinho, né? Fala para mim, então é só aleitamento materno? Em relação ao aleitamento, está tendo alguma dificuldade? Não está? De alguma forma, a sua anamnese vai ter que colocar isso em pauta, tá? E aí ele pode falar que sim, e você tem que trabalhar essa informação, ou pode falar, não, doutor, tá tudo perfeito, estou aumentando bem, tá tudo legal, estou cuidando da minha alimentação, e a criança só está ganhando peso só. Aí, tranquilo, você não vai precisar aprofundar, tá bem? Vamos lá. Em relação à criptorquidia, pessoal, como eu coloquei para vocês inicialmente lá, a gente tem alguns detalhes. E aqui, o fato de ser a criptorquidia isolada a anomalia congênita mais comum ao nascimento, isso daqui já tem que saltar aos nossos olhos, falar, opa, isso daqui é importante. Isso daqui tem uma incidência alta, isso daqui pode facilmente vir a ser cobrado na prova, né? Especialmente aqui dentro dessa estação de pediatria, pensando na consulta de puericultura, tá? Por isso que eu falei para vocês, está examinando uma criança do sexo masculino na consulta de puericultura, no seu exame físico, solicita a avaliação da genitália também, tá? Se ele inventar de fazer um impresso só para avaliação da genitália, você não perguntar, você vai deixar esse ponto escapar, tá bom? Então, façam essa pergunta, que eu acho que vai ajudar bastante aí para a gente não deixar esse ponto escapar caso isso seja cobrado, tá bem? Então, de acordo com o que nós temos de parâmetro, tá? Então, a gente tem a migração espontânea dos testículos, elas ocorrem aí geralmente nos primeiros 3 meses de vida, né? Praticamente 80% dos casos, e raramente após os 6 meses a 9 meses de vida da criança, tá? Então, a gente tem aí
Se aos 6 meses não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, né? Na sua avaliação, quando você fala avaliação genitália, provavelmente ele já vai colocar isso em pauta caso essa informação seja importante, tá? Então, se não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal, será necessário encaminhar a criança, então, para cirurgia pediátrica. Olha essa indicação, pessoal. Isso daqui não é o que a gente costuma fazer na nossa prática clínica, né? Muitas vezes a gente acaba encaminhando essa criança para fazer um ultrassom. Poxa, ao invés de esperar no SUS uma consulta com o cirurgião pediátrico 2, 3 meses, não é, de repente, mais fácil pedir um ultrassom de saco escrotal para verificar se consegue identificar? Às vezes a gente está palpando ali, mas não sente. Às vezes, realmente, a gente não consegue identificar. No ultrassom, o médico dá um bom parâmetro para a gente. Então, tomem cuidado com esse viés, né? Muito corriqueiro a gente trazer esse viés de imaginar que sempre vai pedir ultrassom primeiro do que encaminhar para a cirurgia pediátrica, tá? Então, a gente pode até discutir outros protocolos, mas esse aqui foi tirado da cartilha de desenvolvimento e crescimento do Ministério da Saúde, tá? Então, aqui é um protocolo do Ministério da Saúde. Então, é bem fidedigno pensando na prova do INEP, tá? Se vocês tiverem visto algum protocolo diferente, tragam, colocam no grupo lá, a gente pode discutir, tá bem? Mas esse daqui, como é do INEP não, perdão, do Ministério da Saúde, é o que é utilizado pelo INEP, tá? Se for diferente, a gente tem respaldo para pedir aí recurso, porque o Ministério da Saúde fala uma coisa e o INEP falou outra, opa, aí dá conflito, normalmente eles anulam esse item sem nenhuma dificuldade, tá? Vamos lá, então aqui, nesse caso, encaminhar para avaliação da cirurgia pediátrica. Ah, vou encaminhar para a cirurgia pediátrica, vai operar? A criança já vai para operar? Não, necessariamente, né? Simplesmente o cirurgião pediátrico que vai continuar ali acompanhando essa criança, pensando nesse problema da criptorquidia. Vou continuar a puericultura com essa criança? Com certeza, né? Puericultura é uma coisa, essa doença em específico é outra, tá? Se por acaso os testículos forem retráteis, o caso deve ser monitorado a cada 6 a 12 meses. Entre os 4 e 10 anos de idade, o menino pode ocorrer da criança crescer mais rápido que o cordão espermático nessa faixa de idade, então pode acontecer isso, os testículos então saírem da bolsa escrotal, tá? Então tem aí alguns pequenos detalhes, mas sinceramente, para a prova, pensando na criptorquidia, provavelmente ele vai colocar aqui esse corte para a gente, né? A criança tem 1 ano, por exemplo, e tem os testículos não palpáveis no saco escrotal. E aí você vai ter que dar conduta frente a isso, tá bem? Por que é tão importante essa conduta? E por que eles cobram isso? Porque tem-se aí alguns estudos que falam que o tratamento precoce da criptorquidia com cirurgia resulta em diminuição de risco de câncer de testículos e problemas com fertilidade em adultos, tá bom? Então não é aquela coisa, deixa aí, se não operar agora tá tudo bem. Não, isso daqui no futuro realmente vai cobrar do paciente, tá bom? Então isso é bem importante. Nosso item 13 aqui, pessoal, em relação à hérnia inguinal. Hérnia, a gente sabe que é um tema muito, muito importante lá na prova da primeira fase. Dificilmente tem uma prova de cirurgia que não aparece ao menos uma questão de hérnia. Às vezes aparece 2, tem prova que aparece até 3 questões relacionadas à hérnia. E na prova do INEP, por enquanto, isso ainda não apareceu, né? Mas, assim, tá na porta, né? Na hora que aparecer, não vai ser novidade para ninguém, porque é um tema extremamente corriqueiro, um tema extremamente importante, com uma alta incidência, tá? Então, atente-se a hérnias, que realmente pode vir a ser cobrado. Aí você fala assim, pô, Cauê, mas hérnia no bloco de pediatria? Poxa, com certeza, tá? Faz todo sentido, não tem como a gente reclamar disso não, tá bem? Vou operar a hérnia na atenção primária? Não, né? Você vai identificar, você vai orientar e você vai dar conduta. Se for uma hérnia inguinal, por exemplo, você vai ter que encaminhar para cirurgia imediata, não tem que pensar, tá bom? Se for uma hérnia umbilical, opa, vamos avaliar, vamos ver a idade da criança, tá? Então, daí também uma possibilidade do examinador colocar isso para a gente, porque ele fica testando a gente, a todo momento ele está testando a gente. Ele coloca uma hérnia inguinal e você fala, opa, a criança tem 2 meses de idade com uma hérnia inguinal, vou esperar, ela é muito novinha, né? 2 meses, não vou encaminhar para cirurgia, não. Ué, mas não tem que Oi, esperar até 1 ano?
Inguinal, não, tá? Hum. Depende da hérnia, sim, mas a inguinal, a cirurgia é imediata, de acordo com o protocolo, tá? Obrigado. Daí que vem esse adendo aí da hérnia inguinal, tá? Agora vamos para outras aqui. Se a gente for pensar numa hérnia umbilical, aí sim, né? A hérnia umbilical, 80, 90%, dependendo da literatura, ela regride de forma espontânea aí até os 12 meses de idade, tá? Então, umbilical, a gente aguarda. A conduta, a criança tem 2 meses de idade. Você viu que ela tem uma hérnia umbilical? A conduta é expectante, a não ser que essa hérnia, ela apresente sinal de inflamação. Você está vendo aquela hernia, por exemplo, ela pode estar encarcerada. Aí muda totalmente. Você vai realmente ter outra conduta, uma conduta de hérnia aguda. Agora, se for uma hérnia ali benigna, umbilical, que é extremamente corriqueiro, né? Normalmente na atenção primária, você pega ali seu dia de puericultura, você atende 10, 12 crianças. Das 12 crianças, num dia, você vê 5 com hérnia umbilical, tá? Então, é extremamente corriqueiro. No entanto, elas regridem, ainda bem, e aí fica tudo bem aí, normalmente até 1 ano de idade, tá bom? Então, só atente-se a isso. Hérnia umbilical é diferente de hérnia inguinal, a conduta, tá? E depende também da hérnia umbilical, depende do tamanho, né? Se tiver tamanho, se for muito grande, se tiver sinais de inflamação, você está vendo ali que essa criança pode ter um encarceramento, uma complicação da hérnia, aí realmente vai ser diferente, tá? Então, só para vocês não levarem esse viés, né? Ah, é uma hérnia umbilical? Ah, tá tudo bem. A hérnia umbilical, ela regride em 80, 90% dos casos, não tem problema. Então, tomem cuidado com esse viés, tá bom? A gente tem que avaliar, mesmo sendo umbilical, se tiver tudo bem, não tiver nenhuma sinal de complicação, paciente, simplesmente a gente aguarda aí até 1 ano, tá? Pessoal, assim, no geral, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Tem 2 vídeos que eu fiz de exames de forma complementar de pediatria. Eu vou subir para vocês darem uma olhadinha depois, tá bom? Que é especificamente de pediatria, eu vou deixar lá na área de aulas extras para vocês poderem depois assistirem. São vídeos curtinhos, mas acho que vale bastante a pena, sempre muito focado na prova do INEP, tá? Puericultura, que nem eu falei para vocês, é um tema muito, muito corriqueiro na prova, muito provavelmente vai estar na prova de vocês também, não tem dúvida nenhuma. A ideia aqui hoje não é a gente sair pegando passo a passo da puericultura, é realmente uma aula que a gente passa a fazer a coisa mais assertiva ali, da forma que cai mais na prova, tá bom? Mas eu vou colocando para vocês aí alguns pontos que eu acho importante também para vocês irem em algum momento também se atualizando. Uma coisa muito importante, pessoal, que vocês não podem deixar isso de lado de jeito nenhum, tá? É fazer a leitura das cadernetas, né? Então, a gente tem lá a caderneta do menino e da menina. As diferenças elas são sutis, mas existem algumas pequenas diferenças. Então, seria muito, muito importante que vocês fizessem essa leitura, tá? Então, deixem isso daí como, de repente, uma leitura ou pela manhã ou à noite, né? Veja aí um horário que vocês dediquem aí, de repente, 10, 15 minutos por dia. Tentem manter essa leitura. Se a gente olhar os temas que caíram na prova, vejam isso. Cuidado da criança aqui, em relação ao cuidado do pré-termo, os primeiros dias, diarreia, desidratação, desnutrição, sinais de perigo, é algo que já foi cobrado na prova, né? Recentemente, a mãe chegava com a criança na consulta e falava, doutor, meu filho está engasgado, doutor, estava dando leite aqui para ele, ele engasgou, doutor, o que eu faço, doutor? Como que é a conduta frente ao engasgo? Então, você tinha que orientar a mãe em relação a essa conduta, tá? Então, isso tudo tem aqui na cartilha. Amamentamento do bebê está aqui. Então, mesmo que sejam termos simples, seja uma cartilha que não necessariamente é feita para o médico atuar, mas tem uma série de orientações que elas fazem parte da medicina, do médico. A gente tem que fazer essas orientações e o INEP cobra isso. Se ela está com dificuldade de aleitamento materno, você vai ter que orientar em relação ao aleitamento. São coisas que parecem ser bobinhas, ser simples, mas na hora da prova a gente se perde, se a gente não conhece, tá bom? Então, atente-se muito a isso. Esses temas que estão aqui, eles realmente são muito, muito importantes, tá? Que a gente tem aqui, ó, que já caiu. Percebendo alterações no desenvolvimento. A síndrome de Down, lá em 2016,
E muita gente coloca isso. Ah, Cauê, pode cair uma estação de TEA, né, do transtorno do espectro autista? Eu acho um pouco difícil, tá bom? Porque o diagnóstico, ele realmente não é feito no primeiro momento, o diagnóstico é um pouco mais difícil, você tem que fazer ali uma série de... Você tem que fazer um acompanhamento realmente para a criança, para fazer realmente o diagnóstico do transtorno do espectro do autista. Então, eu acho difícil pensando na prova do INEP, tá? No entanto, ele pode te dar um monte de informações que são relativas ao TEA. E aí, sim, com essas informações você tem que fazer o diagnóstico, tá bom? Então, muitas pessoas já falaram isso para mim, já perguntaram, Cauê, você acha que pode cair TEA? Falo, assim, eu acho difícil, no entanto, se ele te der muitas informações e você identificar que as alterações como um TEA, aí beleza, realmente pode vir a ser cobrado, tá bom? Mas ele vai ter que te dar bastante informações. Em relação a alterações de visão, audição, eu acho um pouco difícil, tá? Em relação à saúde bucal, a mãe pode vir com essa queixa, do mesmo jeito que ela vem com a queixa de dificuldade de aleitamento, do mesmo jeito que ela vem com a queixa de dificuldade do engasgo da criança, do risco dos sinais de perigo, ela pode vir com uma dificuldade, doutor, eu não sei o que eu faço, doutor. Em relação ao dentinho do meu filho, o que eu faço? Eu escovo, não escovo? Então, pode vir essa queixa, tá? Sai um pouquinho do nosso escopo, né? Mas está aqui, querendo ou não, nós como médicos temos que colocar isso em pauta também, tá? Esse capítulo aqui do prevenindo acidentes, pessoal, eu acho muito, muito importante, tá? De verdade. A chance de cair isso para a prova é muito grande. E se não cair para a prova e você for atender criança ali como generalista, em algum momento isso aqui vai fazer muito sentido para você, tá? Então, isso daqui, às vezes, é uma informação que você está dando para a mãe ali, da forma que você vai deixar a criança deitada, como você vai posicionar ela na hora de dormir, que você pode simplesmente estar dando uma informação que vai diferenciar da criança ter uma morte súbita de não ter uma morte, tá bom? Então, isso daqui, como médico, é extremamente valioso, a gente conseguir passar essa informação de forma adequada para a criança. Se cair na prova, perfeito. Se não cair, você vai levar para a vida, tá? Então, vejam isso. Aqui o acompanhamento das consultas faz muito sentido, né? A gente vê isso. O que a gente vai fazer na primeira semana, primeiro mês, segundo, quarto, nono mês. Então, assim, não dá para ir para a prova realmente sem verificar essa cartilha, pessoal. Leiam ela, letras garrafais, um monte de desenhos, um monte de coisa aí para a gente, tá? Uma outro detalhe aqui que eu gostaria de deixar para vocês em relação às vitaminas. Tem-se uma certa discussão, vou fazer vitamina D para criança ou não? Na prova do INEP, ele está colocando isso de forma, vou fazer vitamina D para todo mundo, tá? Não é a realidade do Brasil. Se a gente for pensar em alguns países, algumas cidades, alguns estados do norte e nordeste, devido à alta incidência do sol, se a criança tomar banho de sol, não necessita fazer a vitamina D. No entanto, o INEP colocou nas últimas provas a indicação de fazer vitamina D para a criança, tá? Então, a gente pode utilizar isso daí como referência, mesmo que saia um pouco aí da lógica do atendimento, né? Se a gente for bem fidedigno ali, a gente vai pensar, mas calma aí, onde que ela está? Mas o INEP está sempre colocando aí essa indicação da vitamina D, já que ele está utilizando isso, está fazendo de forma corriqueira nos últimos anos, não tem por que a gente brigar com a prova, né? Vamos também prescrever vitamina A e vitamina D para criança, tá? Não precisa falar a dose, não precisa falar se é de tio, se é uma gota, 2 gotas, nada disso. Orienta lá a vitamina A e vitamina D, que tá ok, tá? E o ferro, aí sim a gente tem um protocolo para fazer em cima do protocolo que a gente tem para as crianças, tá? Então, o que eu gostaria muito que você se atentasse? A caderneta da criança e ao caderno da criança do crescimento e desenvolvimento, tá? Então, esse daqui é o caderno da atenção básica aqui de crescimento e desenvolvimento, caderno 33. Assim, Cauê, mas esse caderno é muito grande, Cauê, não dá para ler agora, faltando 5 semanas para a prova. Esse daqui vocês podem deixar ele como referência, tá? Fala assim, o que o Cauê falou lá de criptorquidia, de hérnia, não ficou claro, quero saber mais. Usem esse caderno como referência, tá? Alguns itens aqui, eles estão desatualizados. É um caderno, se eu não me engano, de 2012. No entanto, algumas coisas não mudaram e provavelmente não vão mudar nos próximos anos, tá? Se pensar assim, o PNI, a vacinação, vou utilizar esse caderno como referência? Não, né? Você vai entrar lá no site que eu vou deixar para vocês lá para vocês clicarem e vão pegar dali.
No entanto, a visita domiciliar do recém-nascido, ótima referência para a gente utilizar, tá bom? Primeira consulta do recém-nascido, ótima referência para a gente utilizar. Para quem tem dificuldade com a anamnese, pô, Cauê, o que eu faço na anamnese? Está aqui o conteúdo da consulta. A gente tem aqui um material para falar só sobre a anamnese da primeira consulta do RN, tá bom? Então, é um material bem legal que a gente pode usar como referência dentro da pediatria, tá? Então, eu vou deixar para vocês lá nos itens clicáveis também. Então, utilizem esse como referência e façam a leitura das cadernetas, que com certeza vai ajudar muito vocês para a prova. E se não ajudar para a prova, vai ajudar no dia a dia depois, quando vocês estiverem atuando como médicos, tá bem? Então, vale muito a pena fazer a leitura da caderneta e usar isso aqui como referência. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação aos slides? Alguma coisa não ficou claro para vocês? Para mim tá tudo bem. Legal, Gabriela. Gabriela vai ser pediatra, né, Gabriela? Ai, se Deus quiser. Maravilha. Vamos lá, você tem uma visão, então, um pouco mais ampla aí na pediatria. Você pensou em alguma coisa diferente para o INEP? Estudou alguma coisa diferente? Eu tentei não me aprofundar tanto em coisas assim diferentes, por incidência mesmo, mas uma coisa que eu pensei talvez que pode cair é tipo torção testicular em algum paciente mais jovem, que foi uma das coisas que eu pensei. E daí até a gente fez agora também uma dicterícia de uma criança tipo, com atresia de vias biliares, que pode ser também, mas nada muito fora do normal, eu acho, assim, pro INEP, no caso, né? Sim, sem já, vou pegar um tumor de Burkitt, por exemplo. É, tipo, Não, 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 não. não, Então, então realmente, dá para ficar tranquilo quanto a isso. Porque a é, puricultura parece simples, mas você viu que tem um monte de detalhes. Se a gente aprofundar, tem mais detalhes ainda. Então, assim, parece pouco, mas já tem muita coisa já para o INEP cobrar a partir daí, né? exatamente. Talvez outra coisa também que esse gesto passou, que eu acho que talvez apareça, é tipo a mancha de Mongólia, que não caiu ainda, e muita gente acha que é patológico, então poderia sim ser uma que talvez o pessoal escorregasse e talvez eles poderiam cobrar. Também pensei nessa opção. Legal, legal, perfeito. Eu acho que faz sentido sim. Né? Nessa aula que eu vou passar para vocês, tem alguns slides de raio-x, tá? E aí, se pegar laringotraqueite, sinal da torre, sinal do polegar, né, no raio-x, eu acho que é legal a gente também ter esses sinais radiológicos em mente. Porque o INEP, ele segue isso, né? Se a gente pegar os últimos exames, especialmente as radiografias, você fala assim, poxa, o coração felpudo, uma pneumonia lobar, o pneumotórax espontâneo, o paciente não tinha, né, mas algo, um hidrotórax, um hemotórax, assim, é tudo muito focado em sinais radiológicos mesmo, tá bom? Então, é legal estudar o máximo que vocês puderem ali dentro de alguns temas são importantes, mas esses sinais radiológicos mais simples realmente vai ser muito importante, tá? Vou colocar para vocês então, só para vocês não esquecerem, do sinal da torre e do sinal do polegar na radiografia, que pode vir a ser cobrado lá com uma história clínica, você pediu raio-x e aparece eles para vocês, só para vocês não esquecerem deles, tá bem? Tá bem. Beleza, pessoal. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente finaliza aqui então. Fica a dica para vocês, então, do caderno de atenção focado no crescimento e desenvolvimento para usar como referência. A caderneta é meio que obrigatória, tá bom? Vou fazer a prova do INEP? Vou ler a caderneta da criança. Isso não dá para delegar para ninguém, tá bom? Façam isso, uma leitura simples, leve, né? Não deixem de ler, tá bom? Muito importante. Se tiverem alguma dúvida em relação ao cálculo, me mandem mensagem, vamos alinhar isso, tá? Isso também não pode chegar para a prova sem conseguir fazer o cálculo da correção, tá? Então, isso daí já foi cobrado e pode vir a ser cobrado de novo, tá? Em relação à torção testicular que a Gabriela colocou em pauta, a Tabi fez um material para o Instagram que é bem legal, que ela coloca ali para fazer o diagnóstico diferencial. Ela faz uma tabelinha, eu vou achar aqui, e já vou mandar para vocês lá no grupo no Telegram, tá? Deem uma lida, que é verdade, a Gabriela colocou, eu já tinha, em algum momento, tinha pensado nisso, e ela relembrou, faz muito sentido mesmo.
fazer colocar uma dor na região escrotal, e aí a gente tem que fazer ali o diagnóstico diferencial e dar conduta frente ao diagnóstico diferencial, tá bom? Então, dá para fazer uma estação bem bonita aí com esse tema. Eu também acho, né? Mas sou suspeita a falar. Sim. Beleza, pessoal. Se vocês quiserem depois levantar alguns temas em específico também, em pediatria a gente tem bastante materiais que a gente foi fazendo, a Gabi fez bastante coisa lá para o Instagram, e a gente vai colocando para vocês, tá bom? É isso. Então, tenham um bom descanso para vocês. Vamos seguir aí firmes, fortes, como eu coloquei para o André lá no começo. Esse é um momento que a gente começa a ficar um pouco, começa a refletir, né? Falar, poxa, o que eu fiz até agora? Até agora eu não sei nada. Vou fazer um checklist e tiro 2. Tomem cuidado, tá bom? Às vezes vocês fazem checklists mais difíceis do que o do INEP, às vezes os checklists não são... Um minutinho só, Adrian, já abro para você já. Às vezes vocês fazem um checklist que é mais difícil ou é um checklist que não é tão fidedigno, então calma, tá bom? Façam bem a história clínica de vocês, abordagem clínica, trabalhem, o que tiver que alinhar, alinhem, e a gente tem um tempo bom ainda até a prova, tá bom? Então não é momento de desesperar, é momento de dormir, de descansar e de estudar, tá bom? Não queiram agora, tá faltando 5 semanas, agora vou estudar 12 horas por dia, agora de vez de dormir 7 horas, eu vou dormir 5 para poder estudar mais. Isso daí é um tiro no pé, pessoal, tá bom? Então não façam isso, evitem isso ao máximo, a não ser em situações específicas, né? Pessoas que têm que trabalhar ali, trabalho 12 horas por dia e aí o resto eu tenho que estudar de alguma forma. Aí beleza, seu caso é um caso fora da caixa. Quem consegue manejar bem o tempo, mantenha a qualidade de vida, mantenha realmente uma boa alimentação, atividade física e especialmente o sono, pessoal. Cuidem do sono de vocês, tá bom? Vai fazer muita diferença lá pro seu grau de ansiedade antes da prova. Pode falar, Adriana, desculpa. E Cauê, sobre o que o André estava falando, que não, eu já entrei, ele já estava falando, e eu pensei que ia ficar gravado, né? Que eu já peguei o finalzinho, só que aí tu começaste a gravar. Será que você podia pedir para ele mandar um áudio assim sobre o que ele falou no comecinho, bem no comecinho? Sim, que eram posso umas dicas, sim. né? Sim, eu peço para ele sim, Adriana, pode deixar. E aí depois... Pode ser só em áudio mesmo, só para a gente ter uma noção do que é. Beleza, peço sim. Não foi assim, basicamente ele repetiu algumas coisas, mas legal, sem dúvida. Peço para ele sim, Adriana, pode deixar, tá bom? Tá bom, obrigada, Cauê. Boa Por noite. nada. Boa noite. Beleza, pessoal. Sigam-se fortes, então, né? Não vamos deixar esmorecer, não. Vamos lá, vamos seguir firmes. Não deixa... assim, eu sei que, à medida que vai passando o tempo, a energia parece que vai diminuindo, mas vamos utilizar isso a nosso favor, tá bom? A prova, ela está mais próxima, vocês já estão se preparando algumas semanas. Mesmo que um dia, de repente, as coisas não funcionem bem, vocês já têm um certo respaldo, já tem uma história já de estudo focado nessa prova da segunda fase, tá bom? Então, não deixem esse passado de lado, né? Vocês estão se preparando, estão estudando, então vamos só continuar daqui para frente, melhorando a cada dia, tá bom? Não deixem essa pressão atrapalhar vocês, tá bom? Usem ela de alguma forma de maneira positiva, né? Falta 5 semanas, beleza, estou me preparando, vou continuar me preparando e vou chegar bem para a prova. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir fortes aí, que realmente esse momento, alguns têm dificuldade nesse momento, tá? É importante que vocês se mantenham bem focados aí para a prova, tá legal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Então é isso, pessoal. Ótima noite para vocês. Pode deixar a Adria que eu vou falar com o André, depois ele manda um vídeo para vocês, então, tá bem? Obrigada, Cauê. Tchau. Obrigada. Ótima noite para vocês.